Queria convidar você a meditar comigo em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma parábola do nosso Senhor Jesus, muito conhecida e riquíssima em ensinamentos. E desta vez o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa parábola muito profundamente, de uma forma diferente do que eu já preguei sobre ela. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que é uma palavra para toda a igreja. Lucas capítulo 15, versículo 11, que nos diz assim: continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Amém. Até aqui, irmãos. Podem sentar-se, por favor. Eu começo essa mensagem com uma pergunta muito importante em nossas vidas. Mais importante, talvez, do que você perceba. E a pergunta é: que imagem você tem de Deus? Quem é Deus para você? Qual a imagem que você tem de Deus na sua mente, no seu coração? Quem Ele é para você? Essa pergunta é muito importante, porque ela afeta a nossa vida de acordo com a imagem que nós temos de Deus. A imagem que fazemos de Deus influencia não somente o nosso relacionamento com Ele, mas também o nosso relacionamento com o nosso próximo e até mesmo conosco, com a gente mesmo. Que imagem você tem de Deus? Muitas pessoas são tristes, amarguradas, depressivas até, exatamente porque têm uma imagem deturpada de Deus. E se nós tivermos uma imagem deturpada de Deus, isso afetará profundamente a nossa alma. Nós não temos noção de como isso é importante, mas é tão importante que o Senhor Jesus nos conta uma parábola a esse respeito, que provavelmente é a sua parábola mais famosa em todo o mundo, juntamente com a parábola do bom samaritano, mas nem mesmo a parábola do bom samaritano nos traz emoções tão fortes, tão profundas, quanto a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Não apenas nessa parábola, mas durante todo o seu ministério, Jesus nos traz uma imagem de Deus íntima, como um pai, não como alguém distante de nós, mas como alguém que se importa conosco, que quer o nosso bem. Mais do que isso, como alguém que nos ama incondicionalmente. Quando eu preparava essa mensagem durante a semana, eu me lembrei de uma ocasião em que meu filho era recém-nascido, e eu não me lembro por que motivo. Eu precisei, sem a presença da minha esposa, atravessar a Baía de Guanabara com meu filho de barca. E até hoje eu me lembro que eu segurava ele no colo, ele era bebê. Eu não me lembro exatamente por que a minha esposa não estava comigo nesse dia. Eu atravessei de barca e com meu filho no colo. Ele era ainda recém-nascido, mas não a ponto de não poder ficar com a sua mãe todo o tempo. E eu estava com a mamadeira dele, inclusive, me lembro disso. E certamente eu estava indo de encontro a ela. Não me lembro, já tem isso muito tempo, tem 16 anos atrás. E era o nosso primeiro filho, e eu me lembro que eu olhava para o meu filho e o amava tanto, como eu nunca havia amado ninguém em toda a minha vida. E eu não entendia por quê. Por quê? Ele não fez nada de bom para mim, para que eu o ame tanto, mas ele é meu filho, e eu o amo simplesmente porque ele é o meu filho. E não importa o que ele faça, eu continuarei amando o meu filho do mesmo jeito.
Aquilo foi tão forte que até hoje eu me lembro, foi uma das vezes em que eu senti esse amor de uma forma tão especial. E será que você compreende que Deus também nos ama incondicionalmente? O amor que eu tenho pelo meu filho é muito pequeno em relação ao amor que Deus tem por nós. Porque o amor que eu tenho pelo meu filho, apesar de ser um reflexo do amor de Deus, é apenas um reflexo. Mas o amor que Deus tem por nós é perfeito, irmãos. É perfeito. Mas será que é assim que você vê a Deus? Ou será que você está cometendo o mesmo erro que durante muitos anos eu cometi na minha vida? Durante muitos anos eu cometi o erro de querer conquistar o amor de Deus. Conquistar o amor de Deus, tentando não pecar, pensando que se eu pecasse menos, Deus me amaria mais. Ou pensando que se eu fizesse mais boas obras, Deus me amaria mais. E quantas são as pessoas que vivem aflitas, que vivem atravessando momentos angustiantes, porque quando pecam, pensam que Deus não os ama mais, ou quando não conseguem fazer algo perfeito, grandioso, muito louvável, Deus não o ame perfeitamente por causa disso. São pessoas que querem conquistar o amor de Deus. E eu vivi muitos anos da minha vida, a maior parte da minha vida de convertido, eu vivi tentando conquistar o amor de Deus. E é um grande erro, irmãos. É um grande erro. Eu espero que na mensagem de hoje fique provado aqui que o amor que Deus tem por cada um de nós, ele não diminui e nem aumenta. Não importa o que você faça, não importa o que você diga, Deus ama você. Deus ama você. Quando você se aproxima de Deus na sua oração, você não tem que se aproximar como um filho que tem medo que o seu pai vá lhe surrar, porque fez algo errado. Você tem que se aproximar como um filho que não tem dúvida de que o seu pai ama você. E que antes mesmo de você fazer a sua arte, o seu pai sabia muito bem que provavelmente era isso mesmo que você iria fazer. Porque o pai conhece o filho, sabe os limites do filho, conhece as nossas fraquezas. O que não significa que ele não nos corrija, mas quando ele nos corrige é porque ele nos ama, irmãos, porque nos ama. Ele nos ama. Nos ama, você está aqui porque Ele ama você, porque com o seu amor Ele tem alcançado, mas talvez você ainda pense que Deus ama menos você quando você peca, ou que Deus ama mais você quando você faz algo bom, uma boa obra, uma boa ação. E isso não é verdade. Há tantas pessoas sobrecarregadas com essas questões, e não é por acaso, porque existem até louvores que cantamos, que já cantamos aqui na nossa igreja inclusive, não cantamos mais, já foram tirados do repertório, justamente por causa desses erros. Mas, por exemplo, um dos famosíssimos diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim.
Isso não existe. Você não precisa chamar a atenção de Deus para ter o amor de Deus. Ele ama você. Quer você suba numa árvore, quer não. Ele ama você. Outro louvor diz assim: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha para mim. Quem disse que ele deixou de olhar para nós? Quem disse que ele tirou os olhos dele de sobre a nossa vida? Qual é o pai que vai abandonar o filho? Qual é o pai que vai descuidar do seu filho? Se você hoje teve o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, é porque Deus tem cuidado de você todo o tempo. Todo o tempo. Ele cuida de você. Ele não despreza você. Nós temos que tomar cuidado para não duvidarmos do amor de Deus. Você não precisa chamar a atenção de Deus fazendo uma grande obra, acreditando que Deus espera que para que você seja aceito no reino, você tenha grandes realizações nesse mundo. É claro que nós temos que almejá-las, mas Deus ama você com ou sem grandes realizações. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece até onde você pode ir, irmãos. Não inveje ninguém, não inveje um grande evangelista, um missionário, um pastor famoso, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Essa semana eu, nos meus pensamentos íntimos, eu dei graças a Deus por não ser famoso, por não ser conhecido, por não ter milhares de igrejas espalhadas sobre a terra, porque talvez isso seria a minha perdição. Talvez eu perderia a humildade, talvez eu me encheria de orgulho, de soberba, e faria como, por exemplo, um bispo que eu vi nessa semana um vídeo, onde esse bispo critica Jesus por ele ter feito o milagre de transformar a água em vinho, dizendo que ele não deveria ter feito esse milagre. A que ponto chega a soberba de um homem? Só porque ele tem igrejas no mundo inteiro, ele pensa que pode dar lições a Jesus. Que o Senhor me livre disso. Que o Senhor me guarde no seu amor. Essa teologia do chamar a atenção para mim, essa teologia do olha para mim, essa teologia é errada, irmãos. Isso não é bíblico. O Senhor nos ama do jeito que somos. Não significa que Ele ama o pecado, mas Ele nos ama, irmãos. Ele ama você, e eu sei que há pessoas precisando se lembrar disso, precisando se lembrar que Ele nos ama da maneira que somos. E a teologia errada nos faz duvidar da maior verdade que Jesus nos ensinou, que é: Deus ama você, independente de quem você seja ou do que você faça, e Ele, Deus, quer que você não tenha dúvida do amor que Ele tem por você. Nessa parábola, isso fica muito claro. Jesus ilustra essa verdade em pelo menos 3 momentos dessa parábola. Primeiro, vejam comigo o versículo 12 e 13, que diz assim: o filho mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Eu quero lembrar vocês que esse pai estava vivo. E o filho pediu a herança, que só seria dividida entre os filhos após a sua morte. O que esse filho fez foi um ato de desamor, não é verdade? O que esse filho fez foi algo de
de tamanha maldade. Imagine com o pai vivo: pai, eu sei que um dia o senhor vai morrer, mas eu não quero esperar até lá. O senhor não pode me dar logo a parte da herança que me cabe, não? E o pai não espancou o filho porque ele disse isso, repartiu os haveres. E mais, quando o filho, no versículo seguinte, veja comigo o versículo 13, diz assim a palavra: passados não muitos dias, esse filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. O pai não impediu. O pai poderia ter obrigado ele a ficar lá. Mas Deus, que é ilustrado por esse pai da parábola, nos ama de tal maneira que não nos obriga a servi-lo, não nos obriga a estar junto dele, junto do seu amor, porque ele nos ama. Ele não programa você como um computador para que você seja um servo fiel. Ele espera que sejamos fiéis, mas que sejamos fiéis por amor e em resposta a esse amor. Deus não vai quebrar sua perna para você voltar para a igreja. Deus não vai fazer com que você seja atropelado para você voltar para a igreja. Mas é importante lembrar que quando o filho mais moço se afastou do amor de Deus, se afastou da zona de proteção do pai, ele correu riscos e acabou pagando as consequências por isso. Mas o pai não teve participação nas mazelas que o filho mais moço passou por tomar a decisão de se afastar do pai. O pai, ele ama você e todos os dias ele está esperando por você. Todos os dias. A que distância nós estamos do pai? A distância de uma oração. A que distância você está de Deus? A distância de uma oração. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não fala com o Pai com amor? Não falo daquela oração mecânica, que às vezes se transforma em oração mecânica ao acordar, ao dormir, mas eu falo daquela oração que atende um chamado de Deus. Meu filho, fale comigo, meu filho. Meu filho, abre o seu coração, exponha os teus problemas, as tuas necessidades, eu sou teu pai. Antes que você abra a sua boca, eu já conheço as tuas necessidades, mas é importante que você expresse o seu amor por mim. É importante para a tua paz, é importante para que você sinta que eu também te amo. Será que você tem estado perto do amor de Deus? Deus nos ama tanto que não nos obriga a servi-lo. Por quê? Porque tudo que é feito por medo ou por obrigação é feito de má vontade e não dura muito tempo. O que nós fazemos, nós temos que fazer por amor. O amor de Deus é a maneira como Deus nos mantém em sua presença. Por isso Paulo escreveu: o amor de Cristo nos constrange. Paulo obedecia a Cristo não por medo, não por obrigação, mas porque ele conheceu o amor de Cristo. E esse amor fez com que ele se tornasse fiel a Cristo. Fiel, o mais fiel que ele poderia ser, a ponto de, dentre os apóstolos, ter sido aquele que mais evangelizou, que mais fez missões para a glória de Deus.
porque o amor de Cristo o constrangia. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, onde ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu na cruz para provar o amor que Deus tem por nós, não para que nós sirvamos a Deus por medo do inferno, ou por interesse do céu, mas tão somente em resposta a esse amor maravilhoso que é o amor de Cristo por nós. Será que você compreende a dimensão, a grandeza, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor? Paulo orava para que aqueles a quem ele pastoreava compreendessem isso, porque quando nós compreendemos esta dimensão total, incondicional do amor de Deus, não há nada, nem ninguém, nem nesse mundo, nem no mundo invisível, que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem angústia, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama incondicionalmente, perfeitamente. Por isso Paulo também disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele se entregou tanto a esse amor, que ele se tornou um instrumento vivo do amor de Deus na terra. E isso é maravilhoso, irmãos. Cristo vive em mim, ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não disse que nos amou. Por quê? Porque para que nós nos entreguemos a Cristo, nós temos que compreender que o Senhor morreu na cruz por cada um de nós como indivíduos. Você compreende? Será que você compreende que Jesus morreu na cruz por você? Foi por você. Ele ama você. E por isso Paulo podia dizer isso: Cristo vive em mim, porque ele amava o Senhor completamente, entendendo o quanto ele foi amado. E Deus nos ama dessa forma, ele não nos obriga a amá-lo, ele espera que compreendamos o amor que ele tem por nós, e em resposta a esse amor, nós estejamos na sua presença. E quando Paulo disse aquela frase, que se tornou um slogan, que tem em muitos carros, em camisetas, aquela frase que diz assim: somos mais que vencedores. Como que ele termina a frase? Em Romanos 8:37 ele declara: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Jesus, de Cristo, do Senhor, por meio daquele que nos amou. Paulo lembra que Cristo nos amou. Ele poderia ter dito: somos mais que vencedores por meio de Jesus, e pronto. Mas ele quis lembrar quem é Jesus. Jesus é aquele que nos amou, e Jesus é aquele que me ama, e é aquele que ama você individualmente. Ele ama você, aleluia. E ele não cobra nada para amar você. Ele ama você do jeito que você é. Em segundo lugar, nós temos outra evidência do quanto Deus nos ama no versículo 20. Veja comigo, Lucas capítulo 15,
Depois que o filho cai em si e decide voltar, diz assim a palavra no versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quantos pais humanos, falhos, por mais que tenham amor, fariam diferente? Se vissem o filho que saiu levando a metade dos bens dele, do pai, pegando a sua parte na herança com ele ainda vivo, num ato de desamor horrível. Muitos pais que passassem por essa experiência, ao ver o filho voltando sujo, descalço, magro, triste, ao ver, fingiria que não viu, esperaria que o filho se humilhasse bem primeiro, esperaria que o filho ouvisse agora as regras para voltar para casa, não é? Quantos pais humanos falhos fariam assim? Mas Deus não é um pai humano falho. Deus é amor. E quando esse filho voltou, a impressão que eu tenho é que o pai passava o dia olhando para o horizonte, sonhando com a volta do seu filho amado, esperando que o seu filho voltasse, esperando que o seu filho finalmente caísse em si e percebesse o quanto ele era amado naquele lugar. E finalmente, quando chega esse dia, a reação do pai é a reação de alguém que ama com um amor perfeito. Ele se compadece e corre na direção do filho, corre e abraça o filho com amor e o beija. E quando o filho começa a dizer aquela frase: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa frase está no versículo 21. Mas lá no versículo anterior, de número 18 e 19, quando ele diz assim, pensando no que ele iria dizer, ele diz que não pararia a frase aí, ele diria: trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai nem permitiu que o filho terminasse a frase. O pai não queria nem saber daquilo. O que ele queria é se alegrar com a volta do filho amado. O pai recebe o filho com essa alegria, e isso mostra o quanto ele nos ama incondicionalmente. Ele não perguntou por onde você andou, por que você está fedorento desse jeito, sujo, magro, o que você fez, cadê o dinheiro que eu te dei, que eu levei minha vida inteira para conquistar, e você no prazo de dias, de semanas, você acaba com tudo. Não, ele não fez cobranças, ele apenas o abraçou, o beijou e ainda disse aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa, versículo 22, e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. Esse anel simbolizava que ele novamente era um herdeiro, que ele era parte daquela família. Ponde-lhe um anel no dedo, que era o anel da família, e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Foi achado por alguém? Foi achado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus nos ama tanto que está pronto a nos receber de volta. Aliás, essa foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Eu já contei, mas eu sei que há entre nós pessoas que nunca ouviram.
quando eu era recém-convertido, na semana do meu batismo, eu fiz uma oração. Eu estava tão empolgado, né, de seguir a Cristo, que eu dobrei o joelho e falei assim com Deus: Pai, se eu pecar novamente na minha vida, pode me lançar no inferno, risca meu nome do livro da vida, mesmo que eu te peça perdão, não ouça minha oração, porque eu nunca mais vou pecar. Será que alguém já foi batizado com essa empolgação toda, com essa fé toda? E é claro que em menos de uma semana eu já estava arrasado, porque eu havia pecado, é claro. Nenhum de nós consegue viver sem pecado. Por mais que nós nos enchamos do Espírito Santo, nós ainda habitamos nesta carne, que é falha, que é feita do pó da terra. E aí, eu, triste, num culto, de culto jovem inclusive, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, até hoje eu lembro, o pastor que pregava se chamava Pedro, pastor Pedro, era um pastor muito engraçado, minha esposa acho que conheceu também, pastor da Nova Vida. E ele fazia coisas engraçadas e todo mundo ria, mas eu não ria, porque eu pensava, que besteira grande que eu fiz, a maior burrice do mundo, perdi a minha salvação, e o pior é que agora não tem mais jeito. E aí, quando o pastor fez o apelo, foi todo mundo à frente, eu fiquei no meu lugar, cabeça baixa, chorando. Foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, e ele disse: se você está vivo, é porque eu te dou mais uma chance. Amém? Se você está vivo, é porque eu te dou mais uma chance. Amado, se você está vivo, se você está aqui nessa noite, é porque o Pai te dá mais uma chance. Talvez seja a última, não desperdice. Eu só sei que o Pai ama você, e hoje, agora, Ele te dá mais uma chance de você voltar para o seu amor. Qual é a tua resposta a isso? Claro que eu fui correndo lá na frente, claro que eu fui, e pedi perdão pela minha tolice, pedi perdão por eu pensar que Deus não me amaria mais, quando na verdade Jesus foi bem claro e disse: eu não vim chamar justos, ou seja, eu não vim chamar pessoas que pensam que são perfeitas, que na verdade ninguém é. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E naquela noite eu me arrependi, e em muitas outras noites também na minha vida, e eu aprendi que eu sou imperfeito, que eu sou falho, mas que Deus é grande em misericórdia e é rico em perdoar, e que Ele me ama do jeito que eu sou. E é isso que eu quero que você entenda também, que Ele ama muito você. Sabe, irmãos, Ele nos ama tanto que quando nós nos arrependemos, Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículo 7, que há grande júbilo no céu, que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você compreende isso? Não importa o que você fez, se você está vivo, Deus te dá mais uma chance. É claro que você não tem que se aproveitar disso, porque também é verdade que a qualquer momento Deus pode nos levar, irmãos. Existem vídeos na internet de filmagens em cultos, em que pessoas morrem em cima do altar. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Mas uma coisa eu sei, que no dia que se chama hoje, e no tempo que é agora, esse é o tempo oportuno, essa é a hora do arrependimento, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas Ele ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam dos seus pecados.
Se você está em pecado hoje, agora, se arrependa, quebrante o seu coração e volte para Cristo. Esse filho passou fome, comeu as alfarrobas dos porcos, a lavagem, por culpa dele mesmo. E não porque Deus tenha feito ele comer aquilo. O pai não queria isso para o filho. Mas o pai não pode obrigar o filho a estar com ele por amor, irmãos. Paulo, pensando que servia a Deus, ele matava os cristãos. E por conta disso ele se considerou depois o pior dos pecadores. O pior do que qualquer outro pecador. Porque ele perseguia aqueles que amavam Jesus e os matava. Estevão, por exemplo, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado sob o consentimento de Paulo, que era chamado na época de Saulo. E Paulo depois escreve a Timóteo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Preste atenção nisso, completa longanimidade, e eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem se tornou Paulo? Eu já disse nessa mensagem, o apóstolo mais proeminente da história, aquele a quem Deus usou para escrever o maior número de livros que compõem a Bíblia. Ele que antes era o pior dos pecadores, se Deus assim transformou a vida de Paulo, o que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã? Ele pode transformar você completamente, se você se render ao seu amor, porque Ele tem esse poder. Não se afaste do amor de Deus. E Pedro, que negou Jesus 3 vezes, depois disso ele já não se considerava mais apóstolo. Certamente ele estava arrasado. A Bíblia diz que quando ele negou pela 3ª vez e o galo cantou, ele se recordou do que Jesus havia dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E quando ele se lembrou disso, ele olhou para Jesus, que estava preso, e Jesus naquele momento olhava para ele. Pedro abaixou os olhos e saiu dali chorando amargamente, e não se considerando mais um discípulo de Cristo. Ele achava que não havia mais perdão para ele. Mas então, ao 3º dia, quando as mulheres foram ao sepulcro e o encontraram aberto, lá dentro havia um anjo, e esse anjo disse assim para elas, está em Marcos capítulo 16, versículo 7, que o Senhor mandava dizer isso: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Dizei aos discípulos e a Pedro. Por que o Senhor Jesus enfatizou o nome de Pedro na ordem que ele deu para que os anjos transmitissem às mulheres? Porque Pedro já não se sentia mais digno de ser um discípulo de Cristo, e muito menos um apóstolo. Mas eu imagino Pedro ouvindo Maria Madalena dar essa notícia: Pedro, o Senhor ressuscitou. E quando entramos na tumba que estava aberta com aquela pedra que ninguém poderia remover, nós vimos ali apenas os lençóis e havia um anjo. E esse anjo nos disse que o Senhor o mandou dizer que os discípulos e você, Pedro,
o encontrasse na Galileia. Eu? Ele disse o meu nome. Sim, ele disse o seu nome. Ele ainda me quer. Eu o neguei 3 vezes, mas ele disse o seu nome. Você vai desobedecê-lo? Não. Nunca mais eu quero desobedecê-lo. Eu quero corresponder a esse amor. Eu quero corresponder a esse amor. Eu quero corresponder a esse amor. Talvez você tenha negado Jesus não uma, não 2, não 3, mas dezenas, centenas de vezes, como eu mesmo. Mas Ele sempre está pronto a nos perdoar, a nos receber com perdão, com alegria. E eu só sei de uma coisa: eu quero corresponder a esse amor. Eu quero corresponder a esse amor. E finalmente, nessa parábola nós temos uma terceira evidência do amor incondicional do Pai por nós, que está no versículo 28. E com isso eu fecho essa mensagem esperando que você compreenda que você não precisa fazer nada para que Deus ame você, porque Ele já ama você. Ele já ama você. No versículo 28 está escrito: Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aqui o texto fala do segundo filho, que é o filho mais velho, que é o filho que não saiu de casa, que não pediu a herança, que não desperdiçou os haveres, que não se contaminou com o pecado, mas que tudo que o pai mandava, ele obedecia, ele fazia. Só que quando o filho voltou do trabalho do campo e ouviu a música, perguntou a um trabalhador o que é isso, e ele disse: olha, o seu filho mais novo, aquele que sumiu com a herança do seu pai, ele voltou, mas ele voltou acabado, ele voltou arrasado, sem um centavo, sujo, mas o seu pai o recebeu de volta, colocou nele uma sandália, anel, roupas novas, e mandou que matasse o novilho cevado, para que nós comemorássemos. E o filho mais velho, quando ouviu aquilo, se indignou, ficou com raiva, e não queria entrar em casa. E o que o pai faz? Ele vai atrás desse filho. Vejam que interessante. Quando o filho mais moço pediu ao pai que lhe desse a herança e foi embora com o dinheiro do pai, o pai não foi atrás dele. Por que é que agora o pai vai atrás desse segundo filho? Por quê? Por quê? Porque o primeiro filho não duvidava do amor do pai. Tanto ele não duvidava que ele acreditou que o pai lhe daria a parte da herança, mesmo antes de morrer, ele conseguiria ter esse dinheiro do pai. E de fato o pai fez isso. Quando ele decidiu ir embora, ele acreditou que o pai não o impediria, e o pai realmente não o impediu. E mais importante ainda, quando ele passou fome, humilhações, e ele caiu em si e se lembrou que os trabalhadores do pai dele comiam do bom e do melhor, e ele estava ali passando fome, ele não pensou 2 vezes, porque sabia que o pai o receberia com amor. Ele não duvidava do amor do pai. Mas naquele momento em que o filho mais velho chegou do campo, ele duvidou que o pai o amava. O que passou pela cabeça dele foi: o meu pai ama mais esse filho caçula, que pegou o dinheiro dele, que desperdiçou, que agora volta com a cara lavada, sem um centavo, sujo, igual um mendigo, e agora faz uma festa para ele. O meu pai nunca fez uma festa para mim. Ele não me ama, ele não me ama, mas ele ama esse filho caçula. Eu não quero mais saber do meu pai, ele não me ama. Vocês entendem, irmãos? E foi por isso que o pai foi atrás dele. O pai foi atrás dele, porque a única coisa que Deus não quer que você tenha a menor sombra de dúvida
é que Ele ama você. Ele ama você. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca pense que Deus ama mais a quem está ao seu lado, a quem está à sua frente, atrás de você. Nunca pense que Deus ama mais alguém que faz missões, mais do que você que está aqui, por exemplo, ou que Deus ama mais um grande pregador do que você que não sabe ainda pregar a palavra, ou que Deus ama mais quem dá todos os seus bens aos pobres e você não consegue fazê-lo. Nunca pense isso, porque o Pai nos ama igualmente. Igualmente. Eu também tenho 2 filhos, e eu amo tanto o Gabriel quanto eu amo o Felipe. Eu os amo de todo o meu coração. Eu não amo mais a um do que a outro. Eu os amo do jeito que eles são. Eu não quero que o Gabriel seja o Felipe, e eu não quero que o Felipe seja o Gabriel. Eu amo os meus filhos do jeito que eles são. E Deus também ama você do jeito que você é. Por isso Ele foi buscar o filho mais velho, porque aquele filho mais velho duvidou que o pai o amava. E assim como eu não quero que os meus filhos duvidem que eu os amo, Deus também não quer que você duvide do amor que Ele tem por você. Porque um alto preço foi pago para provar esse amor, que foi Deus enviar o seu Filho ao mundo, por amor, para nos resgatar das trevas, para nos trazer para a sua luz. Mas eu preciso concluir essa mensagem com uma advertência. Eu espero que você tenha entendido que Deus ama você do jeito que você é. Incondicionalmente. Você não precisa fazer nada para que Deus ame mais você. E não há nada que você faça que fará com que Deus ame menos você. Mas agora, muita atenção, porque eu vou dizer algo tão importante quanto tudo que eu disse até aqui. O fato de Deus nos amar a todos igualmente, não significa que todos sejam salvos. Não significa. Eu quero, por exemplo, lembrar vocês que em certa ocasião, e essa passagem é conhecida como a passagem do jovem rico, um homem se aproxima de Jesus e diz o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus diz: segue os mandamentos, guarda-os. E o homem pergunta: quais? E Jesus começa a relacionar os mandamentos, e o homem parece que o interrompe e diz assim: tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude. E aí o Senhor diz assim para ele: uma coisa te falta, se queres ser perfeito. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem foi embora triste e, segundo Jesus, perdido. Agora o interessante é que no Evangelho segundo Marcos, nos é contado um detalhe. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, diz assim: e Jesus, fitando-o, ou seja, fitando aquele homem, o amou. Ele amou aquele homem. Mas isso não foi o bastante para que aquele homem fosse salvo. Porque o amor daquele homem não estava em Deus. O amor daquele homem estava no dinheiro, nos bens materiais. E ele se perdeu. O Senhor nos ama, a cada um de nós. E nessa parábola que nós lemos, eu queria que você prestasse atenção em duas frases que são repetidas. A primeira delas está no versículo 24. Por favor, preste atenção. O Senhor diz assim: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E de novo no versículo 32 é repetido: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Ele está enfatizando. O Senhor Jesus enfatiza aqui que longe do Pai, todos nós estamos perdidos. E pior do que isso, estamos mortos espiritualmente. Ele enfatiza isso. Ainda que você ande, dance, corra, coma, beba, durma, acorde, sem o amor de Deus, você está morto espiritualmente falando, sem vida com Deus. Por mais que Deus te ame, você precisa estar debaixo desse amor e não longe desse amor, para que você tenha vida. A vida está no amor de Deus. E há uma segunda frase que foi enfatizada também, a frase que foi refletida e dita pelo filho mais moço, após esse cair em si. Veja comigo o versículo 18 e 19, quando o filho diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a parábola repete essa frase no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por que é que Jesus enfatiza isso na parábola? Por quê? Porque esse é o caminho da reconciliação, o arrependimento, irmãos. Por mais que o Pai nos ame, sem arrependimento, não há salvação. Não há salvação. O arrependimento é o que nos aproxima do amor de Deus. O quebrantamento de coração é o que possibilita que o amor de Deus seja derramado em todo o nosso ser. Se você fecha o teu coração, se você não reconhece o seu pecado, como pode você reivindicar o amor de Deus? Porque Jesus morreu naquela cruz por culpa dos nossos pecados e por amor de cada um de nós. Deus é amor, irmãos, e Ele busca nos atrair ao seu amor para que tenhamos arrependimento e sejamos transformados pelo seu amor em nós. E foi por isso que Jesus disse a respeito de quando ele seria levantado na cruz, em João capítulo 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A cruz do Senhor Jesus é o maior emblema do amor que Deus tem por nós. É um emblema do quanto Ele te ama. Ele ama você, e Ele não precisa mais provar que ama você, porque já está provado na cruz do Senhor Jesus. Ele morreu naquela cruz para nos mostrar a dimensão, o tamanho, a grandeza, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus por nós. O seu pecado não faz com que Deus ame menos você. Deus continua amando você da mesma forma, esperando que você se arrependa, porque Ele está pronto para receber você e com alegria dizer: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu.